Então, bora lá, pessoal. Sem enrolação, vamos falar sobre a documentação, que essa eu acho que é a dúvida principal de todo mundo que me manda mensagem perguntando alguma coisa. Como é que é feita a documentação? Primeiro de tudo, a documentação é tranquila de resolver. Ela não é uma etapa que vai te trazer problemas se você seguir tudo certo. Agora, se você não seguir esse passo a passo, talvez você tenha alguns problemas lá na frente. Eu vou passar aqui as informações da categoria de motorhome artesanal, porque é a área que eu domino. A minha fábrica é uma fábrica de motorhomes artesanais, então é essa parte que eu domino. É simples, não precisa de despachante, então você, como proprietário do veículo, vai conseguir resolver. Primeiro de tudo, o mais importante, a van tem que estar no seu nome. Então, se você comprou a van de terceiros e ainda não passou a van para o seu nome, passe a van para o seu nome, passe a van para o estado que você vai documentar para a Motorcasa, que isso vai te facilitar e muito nessa mudança de categoria. Tá, e o que é a mudança? Que muda no documento do carro? Se você pegar o documento da sua van, você vai observar que ela tem a categoria do veículo. Então essa categoria ela pode ser uma van de passageiro, ela pode ser uma van de carga. O que nós vamos mudar é a categoria. A categoria dela vai deixar de ser passageiro, vai deixar de ser furgão e ela vai passar a ser uma motorcasa. Então é essa a mudança, é essa a homologação que a gente tanto fala. Então, primeiro passo de tudo, já sabendo que você vai resolver no seu estado, você vai ter que ir numa empresa de inspeção, vai ter que ir no Detran. Mais importante, passe para o seu nome. Passe para o seu nome, passe a van para o seu estado. Segundo passo, importante, existe um pedido dessa mudança de categoria do carro. Você não pode simplesmente pegar e cortar o seu carro inteiro e fazer essa mudança e depois ir pedir. Você até pode, mas eu trago essa resolução mais para frente do vídeo. Você vai ir no Detran e vai pedir essa autorização de mudança de categoria. Esse é o segundo passo. Então, primeiro passo, transfere a van para o seu nome e para o seu estado. Segundo passo, pedir autorização de mudança de categoria. Em alguns Detrans pelo Brasil, eu não sei se são em todos os estados, mas tem alguns estados que você consegue pedir essa autorização, que é quase que uma informação. O Detran não vai criar nenhum tipo de empecilho para você fazer essa mudança, não. É mais como se fosse a gente chama de autorização, mas é mais como se fosse um comunicado que você vai alterar a categoria do veículo. Então, nesse segundo passo, você pede essa autorização para o Detran. Tá, e para você aí que já começou a cortar o carro, tá em casa aí montando, já colocou janela, já colocou escada e já cortou o carro inteiro, já subiu o teto, igual tem muita gente que faz. O certo era ter pedido essa autorização antes. Como você não pediu e já iniciou esse processo de mudança, você ainda pode pedir essa autorização, mas você vai pagar uma multa por já ter feito essa mudança no seu carro. Mas pode ficar tranquilo. É uma multa, você vai receber pontos na carteira, mas vai pagar lá e tem como resolver também. Então, o segundo passo foi pedir autorização para o Detran. E aí, beleza, você faz a sua mudança, seja numa empresa especializada ou você aí que está fazendo, que está montando na sua casa, você vai fazer essa mudança. Após a transformação do motorhome, você vai se dirigir a uma empresa de inspeção veicular. Hoje não tem mais ali aquela visita igual antigamente tinha em Brasília, que era a Finatec. Hoje existem empresas de inspeção veicular, dessas empresas que vocês veem por aí que faz a inspeção de mudança de documento, etc. Você chegando lá, você vai informar que o seu motorhome vai ser um motorhome artesanal. O engenheiro cadastrado, ele vai fazer uma análise e aí entra a parte de construção. Eles vão olhar todo o seu carro, tudo ali que eles geralmente olham para fazer uma mudança de nome, de propriedade, esse tipo de coisa, mas eles vão olhar também algumas especificações aqui da própria motorcasa. E aí o mais importante, até para quem. Isso é importante porque tem a quantidade de passageiros. Tem gente que constrói van para 3 pessoas, tem gente que constrói a van para 4, 5 pessoas. É nessa hora que vai ser homologada a quantidade de passageiros. Então, é importante que tenha banco, logicamente, e cinto de segurança nesses bancos, dos quais você quer que sejam homologados para gerar ali um passageiro no carro.
Então, se você tem um banco igual o que eu estou aqui de Dinete, nós temos 2 cintos de segurança aqui. Esse carro vai ser homologado para 4 pessoas. São esses 2 da Dinete e mais 2 bancos aqui na área de cabine. O importante, esses 2 bancos de dinette aqui, eles têm que ter cinto de segurança. Eles vão olhar isso lá. E o mais importante, o cinto de segurança não pode estar atrelado a qualquer local aqui da dinette. Você tem que atrelar esse cinto de segurança em uma parte de ferro que seja atrelada ao chassi ou longarina do veículo. Isso aí vai ser olhado. E aí, basicamente, eles vão olhar algumas outras coisas de segurança dentro do carro também. Ainda sobre o cinto de segurança, é informação importante. Depende do posicionamento do banco, qual vai ser o cinto de segurança utilizado. Nós temos um banco lateral igual esse aqui que eu estou, que a legislação ela vai te pedir um cinto de 2 pontas. Agora, dependendo do posicionamento desse banco, até um lateral eles podem exigir de 3 pontas. Se esse banco estiver muito próximo a uma porta, por exemplo. Eles falam que a pessoa que está ali em um possível acidente, ela pode ser projetada para fora da porta. Então, se o seu banco ele já está de lado ali com a porta do carro, é interessante colocar o cinto de 3 pontas. Aquele cinto que você puxa, e aí seguindo tudo certinho, atrelado ao chassi, atrelado à longarina. E além disso, tem que ter o apoio de cabeça também. Pelo menos aqui em Brasília, eles começaram a exigir para esse tipo de cinto. Outra situação de 3 pontas também é quando você está com o banco virado para frente do veículo ou para a parte traseira do veículo. Aí pode ser que o engenheiro lá que vai fazer essa inspeção, ele te peça a mudança, se você tiver colocado 2 pontas, pode ser que ele te peça para mudar para um cinto de 3 pontas e também para acrescentar ali um apoio de cabeça. Então, basicamente, isso aí é o mais importante que você vai enfrentar ali na inspeção. E assim, o pessoal fala muito sobre fazer uma pequena montagem também, colocar alguns bancos para dar a quantidade certa de passageiro e colocar alguma coisa simulando ali, já como se fosse um meio motorhome montado, para facilitar, para não precisar cortar nada primeiro. Então, nós já fizemos dessa forma aqui também. Então, você pode pegar a sua van ou o seu micro-ônibus, você coloca uma cama ali com um colchão, você pode colocar uma TV, uma bancadinha, um fogão simples, que já vai sim caracterizar um motorhome. Você já consegue fazer a mudança. Essa é uma forma tranquila também, porque aí você não precisa cortar todo o carro, é mais rápido também. Lembrando que a autorização que você pede de mudança de categoria, tem alguns estados que vem com prazo. E a gente sabe que a construção do motorhome demora bastante. Então, antes desse prazo vencer, é importante que você peça para prolongar esse prazo. Se ele já estiver próximo do vencimento e o motorhome ainda não está saindo. Então, tá feito. O motorhome tá no padrão que todo mundo pede, tá com cinto de segurança, você montou certinho, montou todo no padrão, a van tá no seu nome, tá no seu estado. Você vai se dirigir a uma empresa de inspeção veicular, perguntar se eles têm um engenheiro para assinar o termo de responsabilidade de um motorhome artesanal. Lembrando que o nosso artesanal não precisa de CAT. É isso que fez crescer e explodir o motorhome no Brasil. Mas isso é um assunto para depois. Então não precisa de CAT, deixando isso claro. Motorhome artesanal não precisa de CAT. O projeto, como não tem um projeto, não tem um CAT, um engenheiro ali cadastrado, ele vai assinar um termo de responsabilidade para esse seu motorhome artesanal. E aí, para isso, tem que estar tudo no padrão que eles pedem. Mas contando que está no padrão, está tudo certo. Terminou, quer homologar o carro. Você vai procurar uma empresa de inspeção veicular, eles vão fazer uma vistoria, o engenheiro vai analisar, se tiver tudo ok, ele vai autorizar essa mudança de documento, você vai pagar uma taxa lá, eles vão te emitir um documento comprovando ali que está tudo ok com a assinatura do engenheiro, e aí você, depois disso, vai se dirigir ao Detran. Aí você vai levar o documento que você pegou na inspeção veicular, vai levar para o Detran e você vai pagar mais aquela taxa de mudança de documento, de mudança de categoria. Esse é um processo que você consegue fazer sem despachante e sem maiores problemas. É só seguir o passo a passo correto. Então não tem todo aquele terror que muita gente coloca em vocês, não. É assim em Brasília, é assim em vários estados do Brasil. São 2 locais, inspeção, Detran, faz tudo certinho, coloca bem esse cinto de segurança, coloca um cinto de segurança seguro,
atrela ele no chassi, atrela ele na parte de ferro do carro, deixa ali a quantidade de passageiro que você quer. Não dá para extrapolar também, para a gente manter a categoria B, para poder dirigir esse veículo, nós não podemos passar do número de passageiros. Então, se você deixar ali até 6, 7 passageiros, você ainda vai conseguir dirigir o seu carro com a CNH de categoria B. Isso facilita muita gente, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem uma categoria C ou D. Então é isso, eu espero ter ajudado. Essas dúvidas que eu trouxe aqui, esses esclarecimentos que eu trouxe aqui, é o que eu mais tenho que falar aqui no meu dia a dia, das pessoas que mandam mensagem para mim, das pessoas que pedem consultoria para mim, ou de cliente que está montando aqui comigo também. Sempre resta uma dúvida nesse sentido. Então vocês viram aí que não é esse bicho-papão todo. Aqui em Brasília, atualmente, a gente está no mês de abril de 2026. Você paga a taxa na inspeção e no Detran. Essas taxas vão girar ali em torno de 1.800 somadas. É R$ 1.900 as duas somadas. Você tem que marcar, na inspeção você vai ter que marcar, na maioria você não consegue chegar fazendo, então você vai gastar ali uns 15, 20 dias com tudo, e já vai ter o seu carro passado para a categoria de motor casa. Pessoal, vou fazer um take curto aqui, para a gente colocar durante as dicas, porque eu esqueci de uma dica importante. Eu fui conferir a minha lista e percebi que eu não passei. Nota fiscal, pessoal, bem importante guardar e levar as principais notas fiscais. Eles não vão pedir todas as notas, mas vocês guardam aí o que puder, o que tiver nota, guarda e leva no dia da inspeção. Então é isso aí, espero ter ajudado quem tinha essa dúvida, quem está em casa na luta e montando o seu próprio motorhome, que eu sei que é bem difícil, a gente apanha bastante. Espero ter ajudado. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo contribuiu de alguma forma para você, ajuda o meu trabalho também, compartilha o nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa uma curtida, deixa um comentário, porque isso é importante. Eu estou voltando a movimentar o canal agora, tenho muita coisa para trazer para vocês, mas para eu trazer tudo que eu tenho planejado aqui, eu preciso de um retorno, preciso de um feedback para saber que eu tô no caminho certo e que as pessoas estão gostando e estão acompanhando o nosso canal. Então, se te ajudou, divulga esse vídeo pra gente, ajuda a crescer, a divulgar o meu trabalho, e logo no futuro eu trago mais novidades, vou trazer alguns tutoriais ali de como fazer, trazer algumas coisas principalmente para quem está fazendo aí em casa. Pretendo trazer algumas dicas também, tentar ajudar essa comunidade de motorhomeiro pelo Brasil de alguma forma. Valeu?